Olá, vamos dar início à nossa apostila 3 de História. Antes disso, eu quero saber se a Alice está aí, o Arthur, o Enzo, o Guilherme, Júlia, a Manu, a Maísa, o Rafael e a Rafaela. Bom, as aulas desse vídeo, elas serão referentes ao dia 19/5 e dia 21/5. Aula 1: A música e a dança indígenas. A dança, assim como a música, é uma linguagem universal, um importante meio de expressão e está presente em todas as culturas. A dança possui grande importância na cultura indígena e está relacionada a rituais como homenagear os mortos, espantar doenças, epidemias e entre outros. Os indígenas, eles dançam também para celebrar eventos, fatos e feitos relativos à vida e aos costumes, por exemplo, indicar a puberdade, festejar a nomeação de um cacique, comemorar boa safra, pescaria ou amadurecimento de frutas. Nas sociedades tribais, todos participam das cerimônias dançando e cantando. Nós vemos aí então uma imagem ilustrada da folha de abertura. E nessa imagem, gente, os índios calapalos de diferentes cidades, eles participam do Quarupi, ou Dança do Fogo, como é conhecida. O Quarupi é o nome de uma árvore sagrada e é um ritual de homenagear aos mortos ilustres, celebrado pelos povos indígenas da região do Xingu, no Brasil. Os indígenas, eles dançam e cantam em frente aos troncos do Quarupi, que representam os mortos, acompanhados do som dos maracás e de canções místicas. Bom, gente, lendo esse texto, o que vocês entendem por dança? E qual é a importância dela em nossa sociedade? A dança, ela pode ser definida como a organização rítmica do movimento. E assim, sua prática também está ligada à música, embora ambas as atividades possam existir de modo separado. O papel da dança, ela tem um importante elemento para a expressão dos nossos sentimentos. E a dança, ela é uma das três principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música, e que ela pode existir como uma manifestação artística, como forma de divertimento ou cerimônia. Assim como nós vimos na cultura indígena, a dança apresenta um caráter de cerimônia. Vocês têm que responder as atividades da página 106, mas antes disso, a Pro vai colocar um vídeo de uma tribo indígena onde eles fazem algumas danças referente a alguma cerimônia. Observem. Aula 2. Bom, gente, nessa e nas próximas apostilas, nós estudaremos os grupos que participaram da formação do povo brasileiro. E quais são eles? Os indígenas, os europeus, africanos, e nós discutiremos algumas das heranças culturais de cada um desses grupos para a cultura de um povo brasileiro.
É importante vocês lembrarem que não existe uma cultura melhor do que a outra e que elas são apenas diferentes entre si. E uma coisa muito importante, nós já falamos sobre isso nas nossas outras aulas de história, que o nosso povo, ele teve início a partir da miscigenação. O que é uma miscigenação? É a mistura entre grupos ou pessoas de etnias e culturas diferentes. Vamos lá, o povo e a cultura do Brasil. A vida e os costumes dos brasileiros, elas se transformaram ao longo da história. Os diversos povos que colaboraram para construir o Brasil atual sofreram muitas mudanças e influências. O convívio entre as tradições dessas populações, ela contribuiu e ainda contribui para formar a cultura brasileira. Nos primeiros séculos de colonização do nosso país, os portugueses tentaram trazer para o Brasil colonial os hábitos e os costumes dos europeus. Assim, os costumes dos povos indígenas e dos diversos povos africanos foram desvalorizados e proibidos de serem praticados. Porém, a tentativa de reconstruir em terras brasileiras uma sociedade fundamentada nos costumes europeus não deu certo, uma vez que as condições eram diferentes, o ambiente, o clima e etc. Cada região do nosso país ela desenvolveu características próprias, mas com o passar do tempo e com o avanço das comunicações, o contato entre as populações de regiões distantes aumentou. A formação do povo brasileiro, ela teve início a partir da miscigenação de 3 etnias diferentes. Relembrando, os indígenas, que foram os primeiros habitantes e nativos do território brasileiro, os europeus, que chegaram em 1500, e os africanos, que na condição de escravizados, chegaram ao Brasil com maior intensidade de 1559. Então, gente, relembrando, a miscigenação ela é uma mistura entre grupos ou pessoas de etnias e culturas diferentes. Além das diferenças culturais, as diversas características físicas, como cor de pele, tipo de cabelo e etc., também devem ser consideradas no processo de miscigenação. O Brasil, como nós estamos vendo aí na imagem, o Brasil é o segundo o IBGE, ele tem uma população de aproximadamente 209 milhões de habitantes e é o 5º país mais populoso do mundo. Mas nem sempre foi assim, não é mesmo? Bom, vocês irão responder a atividade 1 e 2 da página 108, referente ao texto, referente ao que nós acabamos de ver, e em seguida responder a atividade adicional 1. Ela fica lá na página 117. Bons estudos, um beijo e até a próxima!